3, 2, 1. Sejam muito bem-vindos ao podcast Visto. Afinal de contas, não adianta ser bom tecnicamente se você não for visto e reconhecido pelo seu potencial. E é justamente por isso que toda semana tem uma conversa importante sobre pessoas que aprenderam a importância de aparecer para o mundo. Afinal de contas, o seu valor não deveria estar guardado em uma gaveta. Eu sou Wesley e, além de engenheiro, trabalhar com gestão, eu também trabalho com comunicação e oratória. E aqui eu tenho o prazer de conversar com alunos e ex-alunos que destravaram a sua capacidade de falar bem em qualquer situação. E nesse episódio marcante, o primeiro episódio dessa temporada, eu tenho a honra de conversar com dois queridos. Começando por um representante da geração Z. Hoje a gente vai falar sobre propósito e a geração Z está buscando o seu lugar no mundo e enxergar propósito. E esse tem tanto propósito que transborda na vida dos outros. Muito obrigado, eu estou aqui com o Iago. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pode seguir, não. Iago, é uma honra ter você nesse podcast. Qual que é a sua expectativa para esse nosso bate-papo? A minha expectativa de sair desse bate-papo com mais conhecimentos e levar essa essência para a geração Z, porque ela necessita. Que legal. Geração Z, presta atenção. Esse episódio é para você que está pensando que não serve que para esse mundo, que está em dúvida do que fazer. Mas não é só para você. Eu estou aqui também com a Renata, ela que é a luz da nossa escola, sempre iluminando nossas conversas, né, Renatinha? Futura psicanalista, uma pessoa muito sensível, muito humana e que está prestando atenção em um monte de coisa importante com relação à tua cabeça. Os riscos psicossociais das pessoas que estão no ambiente de trabalho e também o risco que o seu filho, que vem depois da geração Z, está correndo porque você esqueceu o celular na mão dele. Renata, qual que é a tua expectativa para esse papo? Seja muito bem-vinda. Uau, muito obrigada pelo convite, sempre. Eu gosto sempre de estar com você. Obrigado. Eu falo que eu sou sua cria, né? Não tem outro jeito. Mas para esse papo aqui hoje, eu quero sair mais calma, relaxar, saber falar, conversar, me expor mais. Que legal. Tem muita coisa boa aí que o mundo precisa perceber. Você tem muito potencial. Toda vez que a gente conversa, eu saio inspirado, eu saio mais consciente. E hoje, quem está em casa também vai sair com mais consciência. Vamos entrar agora no nosso tema, porque se você parou nesse podcast, você já sabe que a conversa tende a ser boa e profunda. Eu quero saber primeiro, Iago, você, como representante da geração Z, que nasceu, para quem não está em casa e não tem essa informação, a partir de 97, é uma geração que é muito rotulada, são pessoas que têm um jeito diferente de ver o mundo. Primeiro me explica um pouquinho qual que é o teu jeito de ver o mundo, o que você vê de diferente nessa geração nova, que nós que temos um pouco mais de idade, não muito, né, Renata? Não, sou jovem. Que a gente não consegue entender. Por que será que tem tanto esse conflito de geração e o que falta a gente entender da geração de vocês? O que falta ser compreendido na nossa geração atual é que a geração atual ela é um pouco mais solitária e ela sabe colocar limites também. E o que eu falo a respeito de limites? Porque tudo que começa a afetar a geração Z, eles vão e cortam. E isso é muito incrível, porque se tu pegar num ponto aqui, a pessoa vai começar a ser afetada e vai cortar aquele ponto. Seja emprego, seja a parte familiar. Conheço muitas pessoas que saíram da casa dos pais, saíram de empregos ruins, de lugares ruins, porque colocaram limite. E o que precisa ser visto? Elas são vistas como radicais, muito radicais, pessoas rebeldes também. E elas acabam se fechando para isso, para o mundo, e ficando na zona dela. É o que muita geração Z tem. O que acaba gerando depressão, ansiedade, vai gerando diversos problemas mentais. Eu estou entendendo o que você está falando e eu tenho muito essa dúvida. A gente está numa época que tudo está hiperconectado, mas a gente parece ser mais solitário do que sempre foi. Somos. Concorda, Renata? Mas eu acredito que seja muito ambivalente quando a gente fala de tecnologia e a pessoa se isola. A praticidade hoje que as pessoas têm de ficarem no celular
tudo é feito pelo celular, se a gente for muito ver. fácil. É conversas, compras de supermercado, tudo você faz. Então você acha mais prático ficar dentro de casa, as pessoas acabam se isolando e elas não querem mais se socializar. As pessoas não estão mais se socializando. Então, eu acredito que não seja só da geração Z. Está acontecendo com muitas pessoas. As pessoas estão preferindo ficar em casa, se isolando, do que se socializarem com os outros. Tá desistindo de conviver, né? Exatamente. A gente vê, as pessoas não querem mais se relacionarem umas com as outras. Tudo que sai da zona de conforto, o Exatamente. pessoal foge. Olhando para vocês mesmo, assim, eu quero saber das pessoas de vocês. Qual que é o perfil? Vocês estão lutando com essa tendência a viciar no celular, nos aplicativos, a pedir comida e socializar menos? Ou vocês estão vencendo essa batalha e conseguindo conviver mais? Prefiro conviver mais. É muito fácil vencer essa batalha. É simplesmente... Muitas vezes eu vou e desativo o Instagram. É muito fácil. Desativo o Instagram, desligo o celular, ou às vezes deixo o celular em casa. E vai socializar, Vai viver. vai para um café, vai viver. Vai pescar, que é uma parte que eu gosto muito. Vai andar de barco. Vai fazer alguma coisa. Seja correr, academia, conversar na praça, conversar no parque. É muito Pô, simples. que legal. Mas, assim, para muita gente é difícil, né? A pessoa parece que ela não consegue ficar sem o celular 2 minutos. E não é só o celular. Conforme a idade vai passando, a gente vai ficando mais jovem ainda. Mas jovem. Mais jovem ainda. Você gosta da sua casa. Você começa a ficar mais em casa, a fazer programas mais em casa. Na psicanálise, a gente também chama isso de contra-ego. Quando você encontra um conforto e você não consegue sair dessa zona de conforto. Sim. Você acha uma praticidade. É muito mais fácil eu trabalhar em casa, eu ficar em casa, do que eu sair no supermercado. E aí você acaba querendo ficar só dentro de casa. Mas na visão de vocês, isso é positivo, ou é negativo, ou não é por isso, é indiferente? Eu acho que é negativo. A gente tem que socializar. A gente foi feito. O ser humano ele foi feito para viver em sociedade. Concorda, Iago? Concordo. Eu estava vendo uma reportagem no Rio de Janeiro, acredito que em 1987. De o pessoal dando entrevistas, a geração da época. Tava dando entrevistas, são pessoal mais calmo, mais socializados, lia mais livro, coisa de 4, 6 livros por mês. É o que não acontece hoje. O pessoal tá mais ansioso, tá muito difícil socializar, muito na zona de conforto, então leva para um ponto negativo. Faz sentido. Eu também acho que a gente nasceu para conviver. O grande diferencial da nossa espécie foi esse, a capacidade de cooperar. Tem um livro do Yuval Harari que ele fala exatamente isso, que quando o ser humano, enquanto espécie, aprendeu a cooperar, colaborar, contar as histórias, ele permitiu que as gerações futuras prosperassem porque não partiam mais do zero. E, segundo ele, esse foi o grande diferencial da nossa espécie. Em termos de número de indivíduos, a espécie mais bem-sucedida da história é a nossa. E só as que nós decidimos proteger ou cultivar, como gado, porco, todos os animais que têm bilhões de indivíduos, é porque o ser humano decidiu atuar naquilo. E a cooperação, a capacidade de construir parcerias é que permitiu isso. E nós estamos perdendo, porque as pessoas, tem gente que está profetizando viver no quarto para o resto da vida. Exatamente. E não é só isso. Eu tenho uma dificuldade muito grande em relação ao que eu falo, as pessoas não têm educação, mas no sentido de... Antigamente você conversava com as pessoas, você dizia bom dia, você encontrava... Hoje não tem mais. As pessoas estão no celular, com fone de ouvido. Você entra na academia, tá todo mundo no seu lugar. Não tem mais aquele bate-papo. É difícil as pessoas socializarem hoje, e eu acredito justamente por causa das redes sociais. E se a gente tivesse que dar uma dica prática? O Iago já deu uma boa ali, que é desativa o Instagram de vez em quando. Cria o dia sem Instagram da semana. Fica bem mais calmo. É muito gostoso. O que mais que vocês têm de dica prática, assim, para a pessoa que fala, nossa, realmente, a minha vida hoje, eu tô preso nas redes sociais, eu tô perdendo meu tempo e sentindo minha vida se esvaindo. Como é que a gente pode começar a ajudar essas pessoas? Eu sempre falo de criar novos hábitos. Crie piolho, crie o que você quiser, mas não crie expectativa sobre o outro. Muito bom. Crie novas amizades, crie novas histórias, crie novos hábitos.
Dá chance pra sorte, né? Dá chance pra Exatamente, sorte. fazer algo diferente, sair daquele mundinho. O primeiro passo é começar. Põe o pé para fora de casa, né? Fala bom dia para o seu vizinho, conheça outras pessoas, dê a oportunidade para você mesmo. E vocês sentem que nos últimos, sei lá, vou considerar 10 anos, 15 anos, começou a ter o Facebook. É nisso que a geração começou a mudar? Isso que a gente lê hoje falando da geração Z, sobre a geração Z se portar de forma diferente. O Iago falou até sobre os limites. Essa geração que nasceu depois de 97, ela é mais idealista na minha percepção, ela tem sonhos grandiosos para o mundo e parou de ser só dinheiro, só remuneração financeira. Você sente que as redes sociais, por o lado positivo delas, foi trazer uma consciência global, permitir a gente a saber os problemas que estão acontecendo no resto do mundo e por isso ter mais consciência? Será que isso explica? Isso explica porque as redes sociais, como tem milhões e bilhões de pessoas, de usuários, as pessoas ficaram mais conscientes. Por quê? Porque o que pega muito hoje? Qualidade de vida, saúde. E o novo luxo da geração Z é ir pro mato. É tranquilidade, é ter paz, é ficar na zona de conforto. Então, o que o Facebook e as redes sociais trouxe foi isso. Qualidade de vida. Não só dinheiro, financeiro. Então, acredito que sim, faz Trouxe uma sentido. consciência diferente, não é? Trouxe Faz informação. diferente. E é muito bacana, né? Eu ouvi a resposta dele, da idade dele, a minha, que eu acredito que seja completamente diferente. O que você pensa? Eu vejo que hoje as redes sociais, elas vieram para trazer uma informação. O que acontece lá no Acre, você fica sabendo aqui em segundos. Mas o que ela também trouxe para as pessoas foram a exposição. A cada dia que passa, as pessoas elas querem se expor mais. Elas querem likes. E será que elas querem ou elas precisam de fato? Essa é uma boa discussão, hein? Então, entre querer e precisar. Mas o que eu preciso e o que eu quero? Porque eu falo um negócio, gente, falar a verdade pra vocês em casa até. Se eu pudesse, eu não tinha Instagram, não. Eu não sinto que posso. Porque o meu trabalho é aparecer, é ser percebido pela Justamente. qualidade do meu trabalho. E a panfletagem hoje não existe. A panfletagem é aquele menino que entregava no sinal. Justamente. É a internet. Então, por um lado, ela trouxe uma coisa muito boa. Muito Sim. benéfica. Mas, para o outro, trouxe a validação. É. O que eu sou diante das pessoas. O que Isso. elas acham. Cria-se uma ansiedade muito grande, na minha visão. Eu concordo, mas é um dilema muito grande, acho que meu inclusive. Porque ao mesmo tempo que eu quero curtir o dia a dia e tal, eu preciso ser visto. Até o nome desse podcast não é um acidente, você precisa também. Eu não sei se você quer. Tem gente que quer, gosta. Eu não me divirto tanto Mas postando. eu acho que é a geração. O A problema geração geracional. anterior, eu tenho preguiça de postar. Porque É. eu acho que as pessoas, na minha opinião, tem coisa que a pessoa precisa saber da minha vida. É. Mas essa nova geração, elas expõem tudo, elas não se importam. Do jeito que tá, elas colocam. Sim. Mas eu trouxe um defensor dessa geração para ter certeza que é isso mesmo, na tua percepção. É a geração, são alguns indivíduos e a gente está generalizando? Acredito que estamos generalizando aqui. São alguns indivíduos, mas são a grande massa. É uma A tendência maioria, maior na geração, a maioria. né? Sim. Eu vejo isso. Tem pessoas dessa geração que não se conectam, que não tem muito rede complicado. social, mas a maioria é, como a Renata falou, nativo digital. A pessoa já nasce mexendo na internet Já nasce mexendo. e por isso ela fica à vontade postando a vida dela, detalhes, coisas que a gente não conta nem pro melhor amigo, já está sendo postado 15 segundos depois de E acontecer. é influenciado pro bem e pro mal. Sim. Para os A dois. influência do consumo, a comparação, a grama do vizinho É mais, mais verde que a minha. Sim. E uma coisa, falando ainda sobre esse gancho que a Renata trouxe, e eu falo bastante sobre isso, a pessoa tem muito medo de postar, não fica confortável, não quer expor a própria vida e tem medo do julgamento. Mas a grande maioria das pessoas se beneficiaria de ter uma atuação profissional nas redes sociais. Seja no LinkedIn, porque ela é mais corporativa, no YouTube, porque ela é mais profunda,
ou no Instagram, porque ela consegue ter conteúdo rápido que traga audiência. Hoje você é bom, você é uma autoridade para as pessoas que te conhecem, mas pouca gente te conhece. A ferramenta é a rede social. Você tem que saber usar. Saber desinstalar o Instagram de vez em quando, mas quando você está lá, postar e não ficar buscando perfeição, porque eu vejo essa galera sofrendo porque quer fazer um conteúdo perfeito. Não existe perfeição. Perfeito é feito por inteiro, morreu, não tem razão de existir. A coisa mais triste que existe é ser perfeito. Porque imagina você que amanhã você acorda e você não consegue melhorar mais. Então, se contente em fazer o melhor que você pode hoje, como diz o Mário Sérgio Cortella. E vai melhorando um pouquinho a cada dia. Só que não se prenda ao julgamento dos outros. Muita gente não posta porque fala, e se comentarem? E se falarem mal de mim? E se não gostarem? Cara, a pessoa pode pensar o que ela quiser e você não controla. Só que quem está cheio de si não tem espaço para a opinião do outro. Você tem que saber quem você é para não ficar perguntando para os outros. Porque rede social, essa força mental de falar, tá tudo bem, não é perfeito, não vai ser. E eu não ligo que você tenha uma opinião. É direito seu pensar o que você quiser. Mas é direito meu não ligar. Fazer o meu melhor até ter condição de fazer melhor ainda. O importante é fazer. Faz, porque na proporção em que você faz, você melhora. Você pode ficar a vida inteira planejando que quando você começar a executar, vai ter um detalhe para mexer. E as ideias ficam claras à medida que você trabalha. É igual um carro. Não é? Você não sabe tudo que você tem que fazer. O carro também, ele não vê o caminho inteiro no escuro. O farol clareia 30 metros, mas se você andar os 30 metros, você vai ver os próximos 30. E se você ficar daqui tentando adivinhar o que vai acontecer nos próximos 10 anos, você não se mexe. E falando principalmente, eu sou pai de 2 crianças lindas. Depois nós vamos pôr até uma foto delas, se tiver. São mesmo. Os meninos são bonitos. Lindos, são. Um de 3 anos e a outra de 11 meses. E eu fico bastante preocupado, porque como é que dosa a tecnologia para a criança? E eu sei que essa é uma linha de conversa que eu tenho bastante com a Renata. A Renata tem um discernimento muito grande sobre isso. Renata, você sente que a tela está roubando nossas crianças? Eu sinto que a tela está roubando a infância das crianças. E não só a infância, o acolhimento dos pais. Eu acredito que esse excesso... Porque se é uma coisa um pouquinho, alguma coisa ali, tudo bem. Mas as pessoas estão fazendo o celular como a babá dos seus filhos. Virou uma praticidade. Seu filho vai comer, coloca um celular. Ali, ele não percebe o que ele está comendo, ele não percebe a mastigação. Isso pode atrapalhar a concentração. A criança, ela fica sem estímulos no sentido de estudar. Porque ela não tem paciência para estudar. Ela não tem paciência para ler, porque é muito rápido. É dopamina, um excesso muito grande. Então, não existe um parâmetro que você pode dizer, meu filho não pode. Mas eu acho que os pais tem uma idade assim, e como é que você recomenda a proporção? Porque é impossível não lidar com tecnologia no mundo de hoje. Mas como que a gente vai cadenciando? Meu filho tem 3 anos. Ele não usa celular, claro, obviamente. Só que ele já sabe pegar o meu celular bloqueado e ele sabe ir na câmera e tirar foto, ele liga a lanterna, ele fica mexendo com o celular desligado em vários momentos. Sim. Eu não desbloqueio e não deixo ele mexer. Mas ele já assiste, depois dos 2 anos, 20 minutos por dia de televisão, com a distância grande. A televisão é um estímulo. Ok. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter e, se possível, por idade? Assim, o que você recomenda para esses pais? Então, o que eles dizem é o seguinte, de 2 a 3 anos, 20 minutos, depois você vai aumentando aos poucos, porque a criança ela começa também a ter a noção e o discernimento. Ela quer ver mais. Ela vê o coleguinha usando e por que eu não vou usar? Mas os pais têm que deixar muito claro. Você tem que estimular os seus filhos a fazerem outras coisas. Eu presto serviço em um lugar que lá, em um hotel, e lá tem uns recreadores. As crianças ficam enlouquecidas e nem lembram que o celular existe. Porque tem galinha, tem brincadeira, é o dia inteiro, elas estão brincando o dia inteiro. Então, uma coisa que era para ser normalizada, já virou de vez em quando, só nas férias. Acredito que a tecnologia esteja aí, a gente tem que se adequar. Mas os pais, pelo menos, têm que ter uma certa noção. Fazer outro tipo de estímulo. Eu acredito que o pai não pode ter preguiça de ser pai, a mãe não pode ter preguiça de ser mãe. E me desculpa, a maioria acaba por conveniência delegando isso para uma tela, porque é muito fácil. Muito fácil. Eu até tive uma experiência, quando fui matricular o Anthony nas escolas,
E a gente se preocupou muito com isso, porque a gente teve um trabalho danado para não colocar ele com tela. E aí, daqui a pouco, eu chego na primeira escola para visitar 8 crianças de frente para uma tela de 55 polegadas. Eu falei, mas aí eu cuido lá em casa dessas 8 crianças e levo a mensalidade. Porque não dá trabalho nenhum. Sim. O que dá trabalho, na verdade, é cuidar. E a escola que nós escolhemos é uma escola que tem esse carinho, que cuida de verdade. Porque colocar na frente de uma tela não acho que seja trabalho. E o pai e a mãe, na minha visão, eles têm essa responsabilidade de estarem ocupados. Eu percebo isso. Meu filho, de 3 anos, se eu sento com ele e brinco e gosto de montar Lego, por exemplo, que eu me divirto montando Lego com ele, ele fica o tempo que eu puder ficar, ele está junto. Ele não se preocupa com outros estímulos. Só que o pai quer que ele brinque sozinho, vai lá brincar com Lego sozinho. Poxa, se nem você acha legal, você não tá dando um exemplo de verdade pro teu filho. Como é que você quer dar um exemplo pro seu filho? Para de tomar refrigerante, sendo que tem você tá tomando. Como assim? Você não quer que o seu filho fique com o celular, sendo que o tempo todo você tá com o celular. Exatamente. Aquele momento do café da manhã que tá todo mundo ali, tá corrido porque tem que ir para a escola, tal. Mas aquele momento da família acolher, socializar, não, os pais estão no telefone. Então os pais estão preferindo fazer mais carinho no telefone do que nos filhos. Nossa, essa é forte, hein? Você faz mais carinho nos seus filhos ou no seu celular? As pessoas estão fazendo mais carinho no celular do que nos seus filhos. Ô Iago, como é que foi a sua experiência assim com tecnologia? Desde novo você gostou? Como a gente falou, você nasceu em uma época que já tinha internet. Já tinha. Nós não. Eu lembro que no início dos anos 2000 ali, cara, era esperar o pulso, meia-noite, para poder entrar na internet. Poder entrar na discada. Loucura. É demais. E agora fica 5 minutos sem internet, a gente fica doido. A tua história com tecnologia, assim, porque hoje você trabalha na maior, talvez a maior ou uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Uhum. A gente pode falar que é a Amazon. Você é supervisor lá. E a tecnologia sempre fez parte da sua vida, não? A tecnologia, a certo ponto, ela fez parte da minha vida. Desde os 12 anos que eu tive o primeiro contato, porque minha mãe também colocava limites. Desde os 12 anos até os 17. Nos 17 eu fiquei sem celular e depois eu percebi uma melhora significativa no meu desenvolvimento, tanto escolar, tanto nos meus cursos. E eu comecei a fazer isso que eu acabei de falar, de desativar o Instagram, de conhecer mais o mundo, de socializar. E o que acontece? O que pega muito hoje, pra mim, é ficar sem celular. Então eu tenho que me obrigar a fazer isso, mas nem sempre eu posso, porque afinal é meu serviço. Eu tenho que ficar online, eu tenho que cuidar dos colaboradores. Então, mas é que tá, hoje em dia as pessoas trabalham muito no celular. Não é uma questão de não querer ficar. É de ser obrigado mesmo. Você acaba sendo obrigado a trabalhar. Aí o que eu acabei... Concordo. E o que eu acabei fazendo? Desativando o Facebook e Instagram. Facebook e Instagram. TikTok não tenho. A não ser que for trazer retorno. Pô, minha mãe tem, adora. Não tenho TikTok, não... Às vezes desativo o Instagram. E é muito benéfico para mim, hoje, para o meu desenvolvimento, continua sendo mais benéfico ainda eu ficar sem Instagram, somente com WhatsApp. Se precisar de mim, me liga, porque nem sempre eu vou estar com a internet ligada. Cara, parabéns. E isso é uma disciplina que pouca gente tem, viu? Porque eu vejo muitos jovens hoje, adolescentes, só que, ó, Só... 6 segundos, né? Mudou, né? 3 agora, né? O tempo de retenção de atenção é cada vez menor. Por isso que a dopamina vem, né? A cada Reels novo é uma dopamina que você recebe que é uma droga. Muito bom. Eu não vou mentir, não. É uma delícia ficar no Instagram, ficar vendo Reels. Porque pensa que muitas das mentes mais brilhantes da nossa época, elas trabalham pensando em como é que elas te prendem. Quando você não paga pelo produto, você é o produto. O Instagram vende você. O YouTube que você está assistindo vende você. Você é o produto. E o trabalho de muita gente é pensar como é que retém a tua atenção ali. Eles são especialistas nisso. E você tem que assumir o controle. Falar, cara, eu tenho meu horário. Eu tenho, todo dia também. Aqui não quero ser puritano. Ou, sei lá, entre 9 e 10 da noite, meus filhos já dormiram, é a hora que eu tenho para ler umas bobeiras, para ver uns vídeos engraçados, para fazer as coisas que, poxa... Mas é um direito que a gente tem. Só não pode ficar
Mas o que dia inteiro, né? Exato. E o que eu fiz? Porque é impressionante. Você vicia, a hora que você vê, passou 2 horas e você não fez nada. Passou. Eu coloquei um despertador. 10 horas da noite é a hora que eu falo, cara, agora acabou o uso de celular, eu preciso parar. Aí já vou fazer minhas outras coisas, me preparar para dormir. E se eu levar o celular para carregar na beirada da cama, eu pego o celular de novo. Então eu aprendi isso. O celular fica carregando no banheiro do meu quarto. Perfeito. Você tá vendo um hábito que você criou? Mas é difícil. É uma coisa que eu tenho feito nos últimos tempos. Que eu percebi que, nossa, beleza, graças a Deus tá tudo certo agora, as crianças dormiram, eu tô tranquilo. Aí eu deito, fico folheando, fazendo nada. Aí eu olho e falo, nossa, 11h30 da noite, cara, deixa eu tomar um banho, vou dormir meia-noite, acordo cansado, não vou na academia e vira um péssimo hábito. Vai virando bola de neve. Aí eu falei, não, eu acho que tudo bem, eu gosto de ler umas notícias, ver umas coisas, assistir uns reels nada a ver. Só que 10 horas da noite meu celular vai despertar e o combinado comigo mesmo eu não ponho mais a mão nele, vou pôr pra carregar. E se você tá achando que é beleza no primeiro dia, a hora que eu vi o celular tava na minha mão de novo. Porque se você tá fazendo algo que você tá aprendendo... A gente tem o direito da bobeira, lógico. Tem direito, é mais legal, eu também gosto. Mas quando você observa, você só tá na bobeira 2 horas. Exato. Você não tá aprendendo absolutamente nada. Eu vou levar uma experiência que eu tive, depois que eu voltei na hora que eu reativei o Instagram, num domingo, tava na minha folga, falei, pô, vou assistir um pouco de Reels, 6 horas seguidas. Nossa. Falei, que é isso? Que é isso? Outro dia, Dava pra fazer tirar tanta na coisa. hora. 4 horas, eu falei, não, cortei de novo. É uma barra. E isso que leva muito pra nossa geração hoje. Essa dopamina barata. O que acaba prendendo elas mais em casa e levando a dificuldade de socializar também. Concordo. E vocês conseguem pensar em outros hábitos para os pais terem, falando agora diretamente com os pais de crianças que têm menos de 12 anos? Que cuidado que eles têm que ter para ajudar esse filho a lidar bem com a tecnologia? Porque ele tem que entender de IA, de tudo mais, mas ele não pode deixar a vida dele se resumir a isso, né? Eu acredito que tem que existir um limite. Tem que pôr limite. Porque quem cria um filho são os pais. Quem vai ensinar o filho a comer, a fazer o que ele tem que fazer, são os pais. Então, se essa criança, desde pequena, ele sabendo que ele pode ficar tanto tempo, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo, ele vai criando, vai se transformando e não vai ficar aquele adolescente que só fica no quarto. Porque o que falta hoje, que eu vejo muito nos pais, é conversa, é olho no olho, é perguntar como é que você tá. O dia tá tão corrido. É presença. É presença. Essas 24 horas, 8 você fica no trabalho, mais 2 você fica no trânsito. E às vezes você tem para conversar com seus filhos 2, 3 horas por dia. Só que às vezes seu filho chega, ele já está dormindo, porque ele tem que acordar cedo para ir no outro dia na escola. Mas e aí? E esse momento? E essas 2 horas? E essa 1 hora? Não é legal você ter uma presença, você conversar com o seu filho, poder entender o que está acontecendo? Esses dias eu vi um vídeo que a mãe perguntou para ele o que é mais difícil na infância. Ele falou, ser criança. E é verdade. Falei, caramba, cara, porque a gente que já está adulto, você já aprendeu a lidar com certas coisas. Mas e a criança, que ela está iniciando, que ela está se conhecendo o amiguinho, o coleguinha, aprendendo, desenvolvendo? Você tem toda a razão. E o pai, ele tem que aprender a falar não, né? O pai, a mãe, é a autoridade. Exatamente. Eu vejo crianças de 5, 6 anos mandando nos pais e falando, vou usar sim, porque eu quero. Exatamente. E o pai fala, tá bom, filho, só mais meia hora. Se a criança, o que você falou do limite, não entender que ela ainda não tem a capacidade de mandar no mundo, ela vai crescer achando que ela manda no mundo. Ela manda no mundo. E ela vai querer fazer as coisas do jeito dela e vai ter muita dificuldade em lidar com frustração. Exatamente. Se essa criança não for preparada para lidar com frustração, para entender que não é só do jeito dela, ela vai ser um adolescente, um adulto que desiste fácil, que tem baixa resiliência. Desiste, não sabe ouvir, não. Maltrata. Eu falo assim, no sentido de, quando a gente fala desse assunto, que ele é muito mais profundo, quando você não ensina ao seu filho um não à frustração, o limite é muito fácil a violência para ele. Porque ele vai fazer o que ele quiser, eu posso tudo. E na hora que eu quiser.
Então, o pai e a mãe que amam de verdade, eles têm que saber que o trabalho deles, às vezes, não é ser o querido naquele momento, é entender que eu estou fazendo o que é melhor para ele e ele não vai entender agora. Que a geração dos nossos pais tinham muito, a geração baby A boomer gente ali. falava, ai, minha mãe é chata. Meu pai é chato. Pô, mas a gente deu boa gente. E ela falava, lá na frente você vai entender, filha. Exato. E Você eu não vai, entendemos. porque você não é igual a todo mundo. Mas todo mundo vai. Mas você não é todo mundo, então você não vai. Essa é a isso. frase. E, ô Iago, olhando para essa grande empresa que você trabalha, eu percebo muito falando de riscos psicossociais, é uma preocupação a nível global. A gente vê pessoas entrando em burnout, sofrendo e lidando mal com as emoções em empresas. Muito caso de assédio, muitos problemas. E como é que são as políticas lá hoje de cuidado psicossocial? Tem cuidado ativo? Como é que você vê isso lá? Nós não temos um cuidado muito ativo até certo ponto. Inclusive, em 2 anos, é a primeira vez que mandam um questionário para a equipe responder. De 6 bases, em 2 anos, é a primeira vez que mandam um questionário. Então, acredito que deveria ser mais intenso. Deveriam cuidar mais dos colaboradores, cuidar de todos, porque o desenvolvimento de burnout, doenças psicossociais, é muito mais Frequente? frequente. Tá. Renata, você que tem trabalhado nessa vertente, e eu acho muito legal o trabalho que você faz, de levar esse conhecimento para pequenas e médias empresas, da preocupação de cuidar da cabeça dos colaboradores. Porque a pessoa que ela não está pensando direito, ela não vai ter produtividade. Ela provavelmente vai ter um desempenho pior. E agora, como se não bastasse, a NR1, ela preconiza que, talvez por isso você recebeu esse formulário, toda empresa que tem colaborador CLT tem que ter ações voltadas à saúde psicossocial. O que você vê para esse mercado? Como é que você tem ajudado as pequenas e médias empresas a prestarem atenção nesse detalhe? Então, essa lei, ela foi aprovada o ano passado, a NR1, para ajudar, para proteger os funcionários. E essa proteção, eu acho que é válida, é muito justa. Para quem é CLT, para quem já passou por isso, eu acredito assim, ó, toda empresa que tiver um funcionário, ela vai ter que fazer uma avaliação dos riscos psicossociais e vai ter que ter um plano de ação. Porque isso pode gerar multas. Hoje em dia, os funcionários eles vão ter canais que eles podem ligar e denunciar. Então, é muito importante, hoje em dia, essa lei que vai resguardar o funcionário contra assédio moral, assédio sexual, excesso de carga de trabalho, todo esse excesso, a maneira como o funcionário é recebido, como é falado. O funcionário, a gente sabe que ele é contratado para trabalhar e desempenhar suas funções. Então, não pode haver um vitimismo. Só que hoje em dia, a gente não fala, quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de exercício físico, boa alimentação. A gente está falando da psique, a gente está falando sobre sentimentos e os resultados que isso pode gerar. A Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa e está dizendo que mais ou menos 18 milhões de pessoas estão com algum tipo de transtorno, seja ansiedade, seja depressão. Então, essa lei veio para ajudar a detectar o que pode acontecer no trabalho, não pessoal, na sua casa, o que pode estar acontecendo, mas justamente esses riscos que as empresas hoje pode proporcionar, pode causar num funcionário. Pode. E como é que você vê essa questão de produtividade e saúde mental? É possível cuidar da saúde mental e da produtividade ao mesmo tempo? Eu acredito que seja muito possível quando você vai no foco. Quando no sentido de... O foco seria
quando a gente faz essa avaliação, a gente encontra os riscos e geralmente está na liderança, a forma que a pessoa lidera esses liderados. Então, se há um risco, há uma avaliação e a gente consegue sim tratar ali especificamente os transtornos, o que está acontecendo dentro dessa empresa. Faz todo sentido, porque produtividade vem da capacidade da pessoa de executar um trabalho. E se ela não está bem emocionalmente, ela vai parar de render em algum momento. Então não é só porque o empresário agora ele é obrigado a cuidar da cabeça das pessoas. É porque já fazia sentido antes, talvez ele só não prestasse tanta atenção. Se ele desenvolve um clima organizacional que a pessoa goste de estar, ele vai ter menos despesa com novas contratações, porque a retenção do time é maior, vai gerar menos esse time. Com ações também. E as pessoas vão gostar mais de trabalhar ali. Vão ter prazer, né? E provavelmente vão produzir mais. E a mão de obra hoje em dia está ficando escassa. Sim. As pessoas não estão querendo mais trabalhar como antigamente você tinha medo. Você tinha medo de perder o emprego. Hoje as pessoas já não têm mais. Elas não estão Todo querendo empresário mais. que eu conheço está sofrendo por contratação de mão de obra. E eu tenho para mim que aquele empresário que tiver consciência que ele vai ter que criar um ambiente de trabalho que as pessoas queiram estar, ele sai na frente. Ou seja, vai mais ajudar do que atrapalhar. Não é só remuneração financeira. A pessoa, e em especial a geração Z, ela quer estar em um ambiente que ela se sente reconhecida, valorizada, útil, desafiada. Se para ela não tá bom, ela não volta amanhã. Exatamente. A geração Z, ela não volta. Não volta. Ela não volta. Eu queria contar uma história muito rápida. Conta. Porque eu Nem lembro... precisa ser rápido, nós estamos com tempo. Sobre esses riscos. Uma vez eu trabalhei numa empresa, uma rede de supermercados, e tinham as donas, você só podia ir no banheiro na parte da manhã uma vez. Caramba. Elas perguntavam, mas por que você está indo no banheiro de novo? Oi? Falando, moça, que eu comi o negócio, você não tá entendendo. Entendeu? Elas ofereciam um café e tinha um pãozinho. Se você entrava 8 horas, você comia. Se você levantava novamente para beber um café às 10, ela me chamou na sala. Mas por que você levantou de novo para beber um café? Eu não tinha resposta. Fala, eu tô tentando treinar esse café para vir até mim sozinho, não consegui ainda. Você entendeu? E aí teve um momento que ela colocaram uma outra pessoa para gerir ali. Você não podia respirar. Vixe. Não podia falar. Era no escritório. Colocaram uma pessoa para gerir, tiraram ela, colocaram ela em outra loja. Só que de repente ela chegou e tinha uma cadeira que estava quebrada. Já fazia umas 2 semanas. Ela veio arrastando essa cadeira. E ela jogou lá embaixo. Então eu acho importantíssimo essa lei para proteger as pessoas de patrões que têm atitudes assim. Porque a gente é ser humano. A gente pode ficar doente. Hoje em dia, as mães, se a gente for ver, todo mundo tem filho, todo mundo trabalha. Então, somos seres humanos, não somos robôs. Então, eu acho muito importante essa lei para ajudar a proteger mesmo a saúde mental das pessoas. Legal. Ô Iago, voltando aí a esse tema que eu gosto muito quando você fala sobre essa geração Z, que é um tema que me interessa muito, que eu gosto dessa vibe de quem tem menos de 30 anos e que está idealizando mudar o mundo. E vê muita coisa boa, se preocupa mais com a saúde, é a geração que menos bebe, inclusive, né? Historicamente é uma geração que é mais saudável, mais consciente, foca e se preocupa com sustentabilidade do país, do planeta como um todo. Só que, ao mesmo tempo, parece ser uma geração que está muito perdida ainda, tentando encontrar o seu lugar ali. Você concorda com essa visão? E por que você acredita que, de fato, as pessoas estão perdidas? Acredito que as pessoas estejam perdidas é muito diferente, porque elas estão procurando um propósito e não uma competência. É muito difícil achar um propósito quando você está ali na sua zona de conforto, que você não tem experiência alguma, talvez, no mundo. Que você, às vezes, não viajou, não teve uma conversa com alguém de fora. É muito difícil ter um círculo social hoje em dia. Então, é muito difícil você achar um propósito quando você não sabe o que quer. Entendeu?
E Ou que as pessoas também te motivem. Porque eu acho que falta muito a muita motivação, Wesley. É, só que as pessoas hoje estão buscando muita motivação e falta disciplina. Elas começam hoje, amanhã já não terminam. O que elas falam, ou seja, depois elas falam, pô, eu tô sem propósito, eu tô perdida. Só que e aquilo que você queria construir e não fez? E Sim. aquilo que você não arriscou? E o primeiro passo que você não deu? E elas acham e que... a palavra motivação eu tenho minhas ressalvas, porque motivação é motivo para ação. Poxa, você tem que conseguir olhar para o que você quer da tua vida e listar ali pelo menos uma dúzia de motivos para a ação. E a partir dali, a motivação é essa. Eu estou aqui buscando realizar e entregar isso para o mundo, para mim, para as pessoas que eu gosto. E esse é o meu motivo para a ação, é a motivação que eu preciso. Porque, de verdade, eu acredito que se a gente depender de motivação para tudo o tempo todo, assim, de alguém chegar e falar, se a fonte for externa da tua vontade de fazer as coisas, você não vai fazer. Mas você não concorda que as pessoas elas criam a expectativa? Colocam a expectativa no outro, que a gente conversou sobre isso ontem até. Você coloca uma expectativa que, na verdade, é você que tem que ter ação. Você tem que esperar de você. De você. Então, talvez o que falta nessa geração é a motivação. Motivação. Né? É listar, mas é uma conversa consigo mesmo. Eu concordo que precisa de motivação, de motivo para ação. Só que você senta consigo mesmo e fala: o que eu quero mudar nesse mundo? E esse mundo pode ser o seu mundo, aquilo que você está vivendo hoje. Como é que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos? Poxa, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu não tenho. Então pronto, motivação, motivo para ação. Começa a fazer. E é o que você falou, é a ação. Fazer o que dá para fazer hoje, para amanhã fazer um pouquinho mais e andar naquela direção. A minha sugestão forte é: queira chegar em algum lugar. Declara esse lugar. Tenha constância. E tenha constância. Saber para onde vai é a primeira coisa, porque senão até o ônibus errado serve, mas começa aí. E talvez você não precise saber o destino final, mas pelo menos a próxima estação. Exatamente. Eu não sei direito onde eu quero chegar, mas se eu andar um pouquinho eu descubro. Mas pelo menos eu entrei no ônibus. Exato. Eu entrei no ônibus e sei para onde eu quero ir. Eu vejo e eu naturalmente não quero generalizar, não é a geração Z, mas eu conheço muitos jovens que sentem que já, quer saber, minha vida tá meio... Acabou, tá sem graça, inútil isso aqui, não tem muito propósito, não quero viver. Mas é jovem, é velho, é mais ou menos, jovens como a gente. Jovens como a gente. Mas eu vejo... Imagina uma pessoa que hoje tem 24 anos de idade falando: eu já vi o que eu tinha que ver da vida já, acho que não tem muita coisa para mim, vou empurrando com a barriga isso aqui. Você vai viver mais de 100 anos, potencialmente. A geração de vocês, a expectativa de vida é que passem dos 100, 110 anos de idade. Você tem, no mínimo, 3/4 da sua vida ainda para viver vidas diferentes. Como vocês já falaram nesse episódio, muda o estímulo, pega um ônibus para algum lugar, mira uma reta, erra, experimenta viver. Né? E ali você vai descobrindo o tal do propósito no caminho, não é? Chega uma hora que você descobre. O japonês chama de propósito... e usa uma ferramenta que é o Ikigai. Eles até fizeram no curso. Sim. Propósito, segundo eles, Ikigai, é a intersecção, é onde junta aquilo que você é bom fazendo, que você gosta pra caramba de fazer, e além de ser bom fazendo, gostar de fazer, alguém te paga ainda. Você pode ganhar dinheiro fazendo isso, e o mundo melhora quando você faz. Olha para as competências que você tem e fala: o que eu faço bem, que eu amo fazer, que o mundo melhora quando eu faço, e ainda tem gente que pode me pagar se eu souber apresentar meu produto. É muito bom isso. Né? Muito gostoso. Definiu o propósito. Exatamente. Pronto, mas o problema é que ter o propósito exige depois a ação para tangibilizar, para fazer esse propósito existir na vida real. Nossa, eu sou muito bom. Ontem eu estava com um aluno e ele falando: fiz aqui o meu Ikigai e é jogar. Jogar? 24 anos, inclusive, um querido. Ele falou: nossa, eu fiz aqui, eu tô chateado, porque apesar de trabalhar com programação, fazer outras coisas, o que eu sou bom, o mundo precisa, gosta, melhora, enfim, o meu Ikigai é jogar videogame. Eu falei: cara, beleza, mas não é jogar videogame. A indústria de game, ela movimenta mais dinheiro que a indústria do cinema. Tem centenas de possibilidades aí. Você já descobriu que a tua praia é jogo? Não se constrange, porque ele ficou rindo, achando... Eu falei:
pode ser que esteja aí, porque se você estiver fazendo aquilo que você gosta, que te dá motivo para a ação, você vai dar um jeito de ganhar dinheiro nesse troço aí, irmão. Então, mira uma reta e vai. Primeiro define aonde você quer chegar. Ou pelo menos um lugar, um caminho que te favorece. Propósito não é muito sobre chegar também, não é sobre o destino. É sobre falar, cara, eu curto esse caminho aqui. Eu adoro ir pra praia, assim. E quando você começa a descer a serra, a região de Paraty ali é muito bonita. Então, normalmente, eu desço para Ubatuba, porque a experiência de ir beirando a serra do lado esquerdo Muito bonito, né? é maravilhoso. Então, eu me divirto muito mais no caminho do que depois que eu chego lá, às vezes, que não é tão... Mas é a sensação que te proporciona. É de estar indo para um lugar que você gosta, gostando do caminho e curtindo a jornada. Se a gente focar só no destino, a gente vive pouco, não? Imagina. Você está 30 anos tentando, às vezes o propósito é financeiro, eu quero juntar $1 milhão. Cara, não é o fim, é $1 milhão, beleza. Mas você tem que curtir, aprender a guardar dinheiro, aprender a fazer um aporte. É essa jornada que vai te dar motivo para ação. Porque você fala, nossa, que gostoso, não vejo a hora de estudar o balanço da empresa agora para poder investir os R$ 500 que eu posso investir agora. Eu estou numa jornada que eu nem sei se vai chegar, mas eu estou curtindo. O gostoso do propósito é a caminhada. Por isso que muitas pessoas que ganham dinheiro rápido acabam perdendo. Porque elas não têm aquele gosto que a gente tem quando está ganhando dinheiro para chegar num propósito. E concordo por isso demais. Que muitos perdem facilmente. Porque não sentiu o gosto da caminhada. Tem que gostar de andar, né? De curtir o caminho, de achar, de ver a beleza da vida. Sim. E entra uma coisa que a gente fala bastante também, que é a Sara. Lembra da Sara? Não lembra? A cara da Renata falou, conheço Sara, não. A Sara está na sua cabeça. É o sistema de ativação. O que será que a Renata pensou agora, hein? Nada. Quem é Sara? Sara, gente, é um negócio que é um conjunto de neurônios que todos nós temos. Sistema de ativação reticular ascendente. E o que significa que a função desse conjunto de neurônios é filtrar o teu consciente. Todos vocês teriam enlouquecido, até quem está em casa, se tivesse capacidade de armazenar na consciência tudo que viu esse mês. Porque é muita informação, você fica louco. Aí a Sara olha aquele monte de informação no trabalho dela e fala, não, você não precisa de nada disso aqui que não te interessa. E apaga quase tudo. Mas você já pensou que há 20 anos atrás, a informação que a gente tem hoje, eles levariam, acho que, meses para ter? Não, uma pessoa que vive hoje, uma criança hoje, com 10 anos com o celular na mão, ela tem mais informação do que um rei do século XVIII. A pessoa mais rica e bem-sucedida do século XVIII não tinha 1% da informação que qualquer um hoje tem. Só que as pessoas não sabem o que fazer com ela. E voltando, a SARA, Sistema de Ativação Reticular Ascendente, a função dela é filtrar da tua consciência o que você vai perceber. Então, se você se interessa por como a vida te trata mal e você reforça isso, presta atenção, a Sara fala assim, ele quer ver como a vida dele é difícil, como ele está sofrendo, como ele é sempre um coitado. E aquilo vai sendo o reforço que você dá, o teu cérebro vai se configurando, esse sistema de ativação, ele apaga tudo aquilo que não tem a ver com isso que você quer ver e te mostra toda vez que dá errado. E você vai virando uma pessoa negativa sem propósito. Então, a Sara é o algoritmo da tua cabeça que vai definir no que você presta atenção, o que você percebe. Cuidado, porque você pode ter viciado o teu cérebro a perceber só o que te faz mal. Aí você fica uma pessoa depressiva, desanimada, desacostumada da vida, como diz lá em Monte Belo. Quando a gente olha para a geração de vocês, você acha que o excesso de opção é que paralisa, Iago? Muito. É muitos caminhos. É como se fosse num restaurante. Tem várias opções de pratos. Por isso que é difícil escolher um. E hoje em dia o que pega muito é isso. Excesso de opções, a pessoa fica perdida. Eu concordo. Existe o paradoxo da escolha, né? Quando você tem muito, você não escolhe. Netflix. Quem nunca foi dormir sem começar a assistir nada, porque ficou lá, tem tanta coisa para fazer que não faz. E não acha. Só fica lendo. Será que a nossa vida é a Netflix assistir. agora? É uma loucura. Sim. A minha... Se a sua vida fosse Netflix, que série seria? Momento groselha no nosso podcast do Visto. Tô falando sério demais. Não, vamos falar disso não. Se tua vida fosse uma série, Iago, que série seria? Você gosta de série, pra começar?
Gosto de série, só que eu não sei o que seria, não. Ah, fala Não aí sei um qual. personagem bravo, assim, que você gosta. Pergunta difícil. Oh, muito legal essa pegou, pergunta. Essa essa hora? pegou. Não imaginei não. Essa aqui eu tirei não sei da onde também, mas eu achei que é boa. Não consegue pensar em nada? Ainda não. Então vai pensando aí. Você consegue, Renato? Dramalhão com uma comédia. Comédia romântica, tipo Sandra Bullock. É uma loucura a minha vida. Tem outras séries, mas que a gente não pode falar. Mas, não, então o horário não permite, ó, desculpa aí. Mas é uma loucura. Tá um bom. drama, uma Cê- comédia. Um desses três. Tá uma comédia ultimamente. Uma loucura. Não consegui tirar esse corte de vocês, se fosse Netflix, Não. o que vocês fariam? Não conseguiu. Tá bom, é que eu queria contar, meu sonho era ser o Harvey Specter, sabe? Eu sou Ia, fã pra caramba de Suits. Vocês estão com vergonha de falar que você quer Você ser. gosta dessa série? O Harvey é o cara. série. Gostoso. Essa série. Eu adoro, assistam, se vocês não assistiram, é muito fantasia. bom. Eu não tive paciência. Assiste que é Não me bom. pegou A minha nos seria 3 Billions. capítulos, eu falei, vou ver outra coisa. Oi? Billions. Aquele cara do Billions, O- o loirinho. X-Roads. Não sei o nome. É isso mesmo. Algo assim. Então tá, momento groselha finalizado. Eu não consegui fazer Não. a galera falar da Netflix. Melhor não. Então, o paradoxo da escolha é exatamente isso. É a nossa dificuldade em escolher quando tem muita opção. Quando eu olho até para a minha própria realidade, para não citar meus pais e os pais de todos nós, provavelmente, tinha 2 ou 3 caminhos para vencer na vida. Era fechar a cara, trabalhar, sair da roça de alguma forma e prosperar no que desse. Eram poucos caminhos. Agora, todos os caminhos estão disponíveis. E, para mim, a habilidade número 1 do ser humano, eu poderia falar que é comunicação, e talvez ela esteja no top 3, mas é uma palavra específica da comunicação: falar não. Porque, de hora em hora, você vai ter uma ideia, uma oportunidade, um sonho, um negócio que você fala, isso aqui. Só que o que vai garantir resultado no longo prazo é consistência em 1 ou 2 ações, fazendo bem feito aquilo, criando aquela marca pessoal de ser bom em algo, de ser referência em algo e parar de olhar para o lado. É casar com o propósito, sabe? Casar com o negócio que você quer fazer. É esse o desafio. E tem tudo a ver com essa analogia. Não é? Você casou, você escolheu parar de olhar para o lado. Não significa que não terão mulheres ou rapazes bonitos. Ou, se você olhar para o lado, você procurar, você vai achar, vai se distrair e vai estragar aquele teu casamento que tinha potencial. Com o propósito é a mesma coisa. Cara, não vai ter o propósito ideal, aquela mágica. Acha um trem que você gosta de fazer e fala, acabou, é isso aqui que eu vou fazer dar certo e pronto. Eu gosto disso aqui o suficiente para investir 10, 15, 20 anos da minha vida e nesse ciclo pode aparecer o que for. Eu quero fazer isso aqui dar certo. E eu acho que o paradoxo da escolha, que você tem razão, que a geração está enfrentando, e não só, todos nós. Eu me pego o dia inteiro. Poxa, eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. E falar não é a competência número 1 das pessoas. Não é Isso que falta libertador, né? constância. E quando a gente olha, será que muito jovem não está preocupado demais com o propósito? Você falou de competência. Ele está tão preocupado com lá na frente, com o propósito, aonde ele quer chegar, que ele não se preocupa em juntar as ferramentas que ele precisa para chegar. Ele não está construindo tanta competência. Você vê essa vulnerabilidade? O jovem está construindo ferramenta para ter valor para o mercado, para o mundo? Como é que está isso? Na verdade, vira uma bagunça, né? Porque na falta de propósito, ele não consegue achar o caminho dele, também não construi competência. Ou seja, fica na zona de conforto. Sim. O que acaba sendo muito complicado, olhando para essa geração, porque eles não se sentem... Perdão. Eles não se sentem capacitados para construir competência. E eu vejo o mercado de trabalho hoje, principalmente aqui na cidade. É muito difícil você entrar numa empresa X se não tiver competência Y. E os jovens ficam perdidos meio a isso. Não conseguem o que querem e também não vão atrás do que precisam. E qual que é a competência assim, que você acha que o jovem tem que dominar hoje, quando você olha? Comunicação. 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 Eles estão cada vez mais tímidos, cada vez mais... Mais tímidos.
Então, mas essa não se introspecção socializa. de ficar dentro de casa só ali, Mas você perde essa... perde essa habilidade quando você não... Eu concordo. Então, se comunicar cada vez melhor. Você pode não ter nenhuma competência. Nenhuma. Falo, nenhuma formação, só ter o ensino médio. Mas se você tiver uma boa comunicação e oratória e souber se vender, você entra em qualquer lugar. Bom, que legal. E exatamente, eu concordo muito com isso. E quando eu olho para o meu histórico, eu trabalho desde... Poxa, eu comecei a trabalhar com 16 anos, estou com 36. Então, eu tenho 20 anos de experiência profissional. E em 2008 eu comecei a trabalhar em indústria, em fábricas. Oi. Calma, tá tudo bem aí? Viva! Respira que é grátis. Tô cor de rosa. Eu comecei a trabalhar em fábrica e eu sempre fui entendendo que pessoas muito boas, qualificadas, com potencial pra caramba, elas eram desprestigiadas, elas não acessavam as melhores vagas e perdiam para quem falava bem. Foi por isso que em 2017 eu procurei fazer um bom treinamento de oratória que mudou minha vida, porque eu até então só investia em competência técnica. E ser bom e não parecer bom acaba fazendo com que você fique triste, porque você vai olhar para o lado e vai ver gente ruim que fala bem passando na sua frente. Então essa geração deveria dominar a comunicação. Oratória. Que legal. E se precisar disso, vocês mandam aí na mensagem que a gente vai ajudá-los. Mas não só a parte da oratória, a parte da conexão, né? A conexão com você mesmo. Eu acho bem legal. Exato. Agora a gente falou da geração ser muito saudável e eu sei que a Renata tem muito esse trabalho também na nutrição. Como cuidar melhor da alimentação vai melhorar a nossa saúde como um todo, inclusive psicossocial, inclusive a nossa capacidade de ser saudável a partir da alimentação. Então, quando a gente fala de alimentação, não significa que é a mesma coisa do que nutrição, nutrir o corpo. A facilidade hoje está deixando com que as pessoas elas se alimentem muito mal, comendo alimentos ultraprocessados, processados, refrigerante, salgadinho, pizza todo dia, Coca-Cola. Então não existe uma alimentação de verdade. E o corpo, ele vai adoecer pela boca. O que você come realmente diz muito de quem você é. Então as pessoas hoje estão procurando a se alimentarem bem melhor do que antigamente. Então, a gente costuma dizer assim, abra menos e descasque mais. Pô, que legal. Tem uma coisa que eu ouvi que eu gosto é, se você quiser saber se você está alimentando saudável, você tem que olhar para o rótulo. Se tiver rótulo é porque provavelmente você não está se alimentando saudável. É, porque a praticidade. É que nem eu falo, de uma alimentação de uma criança. Eu entendo que nós estamos com a vida corrida, as pessoas estão trabalhando para trazer o pão para dentro de casa. Tudo isso a gente entende. Mas está sendo muito mais fácil abrir um saco de miojo, um saquinho de miojo cheio de sódio, sem nenhum nutriente válido ali dentro, do que você preparar uma refeição. É muito mais rápido, é cômodo. Só ir o teu corpo. Então, por isso que hoje em dia as pessoas estão pré-diabéticas, diabéticas, pressão alta, gordura no fígado. Estão realmente... O corpo está pedindo socorro, me ajuda. Então, eu vou fazer uma pergunta, começando por você e terminando pelo Iago. Jogo rápido, tá? O que uma pessoa pode fazer para começar amanhã a ter mais saúde, Renata? Parar, olha para si, pergunta se tudo que você está fazendo vale a pena e se você precisa. Boa. O que uma pessoa tem que fazer a partir de amanhã para ter mais propósito na vida dela, Iago? Largar o celular e se arriscar mais. Largar o celular e se arriscar mais é um troço que você devia fazer mesmo, viu? E se você tiver agora os 60 últimos segundos para deixar uma mensagem para a próxima geração, para essa geração que talvez vá assistir isso aqui daqui a um tempo, que mensagem você deixaria, Iago? O que você está fazendo hoje para achar seu propósito? Talvez você esteja muito perdido na escolha de opções e você não está achando o lugar certo. Então, o que você está fazendo agora
para melhorar a sua vida pelos próximos 40 anos. É isso aí, faz hoje, planta hoje. Você quer ficar na sombra, planta árvore. Renata, o que você deixa de conselho para aquele profissional que está se sentindo cansado, sentindo que ele não aguenta mais aquela rotina? O que ele tem que fazer da vida dele para que amanhã ele comece a mudar? Ai, que lindo, né? Eu costumo dizer que jamais se sinta desconfortável para deixar alguém confortável. E se você estiver se sentindo desconfortável, desmotivado, com aquela falta de vontade de levantar e trabalhar e ir para algum lugar, primeiro permita-se poder mudar de ideia. A gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de amigos, a gente pode mudar de carro, de casa. A gente pode mudar. Então, permita-se a mudar. Se escolha. Se estiver desconfortável, não estiver cabendo mais naquele lugar, é igual sapato. Seu pé cresceu, tem que comprar um sapato maior. Exatamente. Então, permita-se. Que legal, permita-se. Recados finais para terminar esse maravilhoso episódio do podcast Visto. Iago, o que você quer deixar de mensagem? Inclusive, aproveita para deixar suas redes sociais. Também não precisa apavorar também não, né? Não, eu não raciocinei agora. Viagem é legal. De vez em quando ele fala rápido. Ele fala. Você pode pensar de O novo. raciocínio dele é muito rápido. É muito rápido. Ele é. O que você quer dar de mensagem final assim? E as pessoas deveriam te seguir por quê? Sobre o que você quer falar nas suas redes sociais? Posso responder depois? A gente corta aqui. Tá bom. Acorda. A gente não vai cortar nada, Eu tô vai. tentando. A gente passa Então. pra Renata. Passa pra Renata pra eu raciocinar. Corta, passa para a Renata, que passa para... Vai ser gol! Ó, dia 11, nós estamos no comecinho de junho. E dia 11 o Brasil vai meter gol. Então, Vai. deixa comigo. Espero, né? É. Põe o Neymar, tadinho. Não, eu quero o Hendrick. Eu quero que vocês me sigam nas redes sociais. Ainda está Renata Lana Estética. Mas isso vai ser mudado. Mas eu quero falar sobre saúde mental, saúde alimentar, sobre saúde corporativa. Resumindo, eu quero falar sobre saúde mental para poder ajudar você a viver melhor. Maravilha. E aproveita... Renata, vamos fazer agora, vai ser corte mesmo, no finalzinho, mais fácil, né, Rodrigo? Lá vem. Renata Lana Estética, mas vai mudar para Renata Lana... Luz? Renata... Eu ainda tô pensando. Psico. Psico? É. Renatinha Psico? Não, fica Não, muito... Renata Lana é um nome muito chique. Eu Psico. acho. Psico. Não é isso, gente? Se não cortar, pelo menos vocês acompanharam a construção de uma grande marca. Exatamente. Renata, agora sim, vou passar para você de novo. Lana Psico. Calma aí, agora passando para você de novo, caso a gente tenha cortado. Renata, recados finais e em qual rede social deverão te acompanhar? Renata Lana Psico. Vamos falar sobre saúde mental, saúde alimentar, saúde social, o que for falar sobre saúde mental. É isso aí, para te fazer ficar e viver bem. Eu sou o Wesley e o meu arroba é Fala Wesley, porque eu falo pra caramba, como você percebeu, mas mais do que isso, meu trabalho é te ajudar a falar bem e a ser visto para que o seu valor seja reconhecido. Segue lá, Fala Wesley, você vai ver que meus filhos são bonitos de verdade, não é propaganda falsa não. Um abraço e até o próximo episódio do podcast Visto. Agora eu volto para fazer o último corte do Iago, pode ser? Faltou mesmo. Ai, Jesus! O Iago deu uma tela azul nele ali. Calma aí, só fazer uma frase aqui. É o cansaço. O povo é da oratória. Ela tenta, ele fecha, por isso que eu tava rindo. Aí ela tenta, ele fecha. Quebra a nossa acústica. Quem que será que é? Deixa eu só fazer o corte final dele aqui. Perfeito? Recados finais desse podcast que foi incrível. Iago, começando por você, que recado você quer deixar? Mas não se esqueça de falar da sua rede social. Como é que o pessoal te acha para conversar mais contigo? Se você quer encontrar seu propósito e receber conteúdos de neurociência, me siga aqui. É Iago Mapelli, no Instagram é Iago Alves e no LinkedIn também. Iago Alves no Iago LinkedIn Alves, e no Instagram. Sigam lá, Iago Mapelli é? Mapelli. Na onde? No YouTube. Adoro, gente.
Iago Mapelli e Renata Lana Psico. Sigam aí. Até breve, turma. Próximo episódio. Beijo. Até mais. See you soon.